Boa tarde, galerinha. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula referente ao corpo humano. Mas é uma introdução ao corpo humano, falando das partes que constituem o corpo humano. Então vamos lá. O nosso corpo é constituído pelas menores unidades, que são denominadas células. Várias células formam os tecidos. Vários tecidos juntos formam os órgãos. Vários órgãos juntos formam os sistemas. E todos os sistemas do nosso corpo vai formar um organismo. Então vamos lá, vamos exemplificar isso. Célula, o que é uma célula? Vou te falar um tipo de célula. A célula, é a unidade morfofuncional do nosso corpo. Então, um exemplo de célula que nós temos são as hemácias, os neurônios, os osteócitos, são tipos de célula que nós temos. Aí, tecidos. Quais são os tecidos que nós temos? Tecido muscular, que vai formar os músculos. Tecido ósseo, que vai formar os ossos. Tecido nervoso, que vai formar o nosso cérebro e medula espinal. Órgãos. Então, quais são os órgãos que nós temos? Cérebro, pulmão, coração, os rins, o fígado, a bexiga e a pele. Gente, a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Mas por que a pele é um órgão? Porque na pele nós encontramos vários tecidos, tá? E os sistemas. Quais são os sistemas que nós temos? Por exemplo, o sistema esquelético é formado pelo esqueleto. O sistema urinário é formado pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Nós temos vários sistemas. Sistema nervoso, formado pelo encéfalo, o cérebro e as partes constituintes, a medula espinal, que desce no meio das nossas costas, e os nervos. Então, nós temos vários sistemas. E esses sistemas todos funcionando em conjunto, porque, gente, o funcionamento de um órgão sofre influência de outro. Por exemplo, se um órgão não estiver funcionando bem, os demais vão sofrer por causa desse mau funcionamento. Por exemplo, quando a gente pensa na digestão. Na digestão, vários sistemas estão trabalhando unidos para ocorrer a digestão. Por exemplo, sistema digestório, primeiro, entra o alimento pela boca e sofre a digestão no sistema digestório. Depois, os nutrientes passam para o sangue, sistema circulatório, para passar pelo tecido sanguíneo, para chegar até nas células. Precisa do sistema cardiovascular para o coração bombear esse sangue até nas células e vai para distribuir por todo o corpo. Então você pode observar que os sistemas trabalham todos juntos, um dependendo do funcionamento do outro, para o bom funcionamento do nosso organismo, para a nossa saúde estar saudável, para nós estarmos saudáveis. Então, cada órgão depende do funcionamento de um. Por exemplo, se os seus rins não funcionarem, todos os outros órgãos vão ser comprometidos. Se o seu estômago não funcionar bem, os demais órgãos vão sofrer comprometimento. Se o seu intestino não funcionar bem, todos os outros órgãos também vão sofrer funcionamento. Por exemplo, se o cérebro parar de funcionar, o indivíduo tem uma morte cerebral. O restante do corpo pode estar legal, pode estar funcionando, mas se o cérebro não funcionar, o restante vai automaticamente se comprometer o seu funcionamento, comprometendo assim a nossa saúde. E aí, vamos falar então do segundo nível de organização do corpo humano, que são os tecidos. Os tecidos são formados ainda no desenvolvimento embrionário. O que é isso? O desenvolvimento embrionário é logo depois que o embrião é formado. Lembra? Volta lá atrás. Espermatozoide e o ovócito 2 se encontram, se fecundam e formam um embrião. Na hora que esse embrião se fixa na parede do útero, começam a se formar os primeiros tecidos, que são chamados de tecidos embrionários. Só um detalhezinho básico aqui. No desenvolvimento embrionário, antes desses tecidos embrionários serem formados, nós temos um embrião rico
em células tronco embrionárias. As células tronco embrionárias são células indiferenciadas, ou seja, elas ainda não têm função. Elas vão se transformar em células que darão origem a todos os tecidos, órgãos e sistemas do corpo, tá? Então as células tronco, elas ainda vão se diferenciar nas partes do nosso corpo. Então, volta lá, o embrião se fixa na parede do útero e começa a se formar os 3 tecidos embrionários. Aqui eu fiz uma ilustração dos tecidos, ó. Endoderme é essa aqui do lado de fora. A mesoderme, a do lado de fora é a ectoderme. A mesoderme é o tecido que fica no meio. E a endoderme é o tecido mais interno. Cada tecido desse aqui, que são os tecidos embrionários, vão dar origem a uma parte do nosso corpo. E, então, falando em partes do nosso corpo, só para a gente terminar, vão formar os tecidos. Então, eu botei 3 tecidos aqui, como exemplo. Tecido muscular, eu já tenho uma aula no nosso canal, gente, gravada sobre tecido muscular. O tecido conjuntivo, eu ainda vou disponibilizar uma aula. E o tecido nervoso, que também vai ser disponibilizado uma aula para vocês. Então, deixa aí um joinha para tia e siga a gente no nosso canal. Até a próxima, pessoal!